pessoal, bom dia, né? Tô aqui, um bom dia, mas com uma reflexão aqui que eu vou tentar fazer para mim, é assim meio triste, né? Então apesar de ser uma pessoa de mais idade, eu preciso aprender, eu preciso compreender. Então eu pergunto aqui para as autoridades, né? Para as pessoas de maior compreensão, né? Para os grandes políticos, quem é responsável por todos os cuidados da educação e de criação e de proteção de uma criança de 10 a 13 anos. Então eu tenho minhas dúvidas, porque parece que no ECA diz lá que eu li que os pais, né, ou aqueles que representam os pais perante a lei, são responsáveis e o Estado também é. Me parece que é isso. Mas eu tenho minhas dúvidas, porque a gente vê nas comunidades, nas cidades, e mesmo com pessoas assim, de locais de classes altas, acontecendo coisas assim que não batem muito com a lei. E aí a gente fica em dúvida, né? E ainda mais quando entra um juiz, um desembargador, né? Um presidente, um governador falando, aí a gente fica assim meio, né? Porque eles são autoridades grandes, fortes. Então eu gostaria de entender melhor quem são os responsáveis, né? Porque quando a minha mãe, quando eu era jovem, naquela época não existia o ECA, e eu falo ECA porque eu ganhei um livro, assim, da presidente da comissão da OAB, né? Da Seção da Infância e da Juventude, a doutora Shirley van der Zan, e aí eu fiquei lendo esse livro do ECA, né? E naquela época não existia ECA, né? Era outra situação. E veja bem, minha mãe falava, filho, cuidado com as suas roupas íntimas. As suas roupas íntimas têm que ser colocadas aqui, após você tomar um banho, após você ir ao banheiro, né? Procure ter uma higiene com o seu pipi, né? Toma cuidado. Qualquer dúvida, pergunte para o seu pai. E o meu pai, ele comprava livros para mim, ele não era assim, descendente japonês, então ele não era muito, sabe, de ficar falando assim o tempo todo, né? Então ele comprava um livro, me orientava, sabe? E eu, sei lá, eu cresci sem dúvidas, então eu sabia que eu tinha que, na verdade, até dar uma proteção, né, sempre às meninas, né, que eram mais vulneráveis naquela época. Então eu fico nessa dúvida, né? Quem é o responsável? Porque, pessoal, hoje eu vou no shopping e as crianças estão assim com 2 anos, né? Dois irmãozinhos junto, cada um com o celular, e os pais, uma mãe comendo e virando e olhando para o outro lado, e o pai andando para comprar lanche, tomando cervejas ali à vontade, sabe? Pais jovens, né? É, e eu tenho que, pelos meus alunos, é engraçado, os meus alunos, eles até ficavam assim surpresos, olhando para mim e tudo, né, com um ar assim espantoso das minhas aulas de educação física, que eram mistas. Mistas no sentido de teórica e prática, e também mistas no sentido de meninos e meninas, né? Então eu falava para eles assim, claramente, sem problema nenhum. Vocês sabem o que é uma higiene, né? Uma higiene íntima? Então vocês têm que prestar atenção, pessoal. Pergunte para os seus pais como que se faz uma higiene. Mas já digo para vocês, né? Olha, não tinha pretensão de ideologia nenhuma, apenas de orientar a questão ali da higiene da sexual, né? Então eu falava assim, olha, prestem atenção, vocês são meninos, vocês são meninas, e eu espero que dentro da casa de vocês tenham uma atitude de higiene, que não compartilhem roupas íntimas um com o outro, né? Irmão com irmã, né? Nem do pai com a filha, nem da mãe com o filho, vocês entenderam? Cada um tem que ter sua toalha, viu, gente? Cada um tem que ter sua toalha, né? Na medida do possível. Até o sabonete, se for o caso, a esponja, né? Tem que ser bem lavada antes de tomar um banho, né? A bacia tem que ter sempre uma higiene, tem que ter ali um papel higiênico que você passe em cima da tampa da bacia. Você tem que ter umas atitudes assim, sabe, pessoal? Porque de uma circunstância assim indevida, um descuidado, pode acontecer aí de uma menina, né, acabar tendo um bebê. E nossa, isso é uma situação muito complicada, né? Muito complicada. Isso é falta de orientação. Eu estou orientando vocês a questão de higiene, né? Então, roupas íntimas, e vocês, assim, jovens, vocês têm que entender que não é hora de namorar. Mas, se vocês entendem que e o impulso aí de vocês fala mais alto, é bom vocês consultarem os pais, né? Consultem bem os pais e ambas as partes, do menino e da menina, porque isso não é época de estudar, gente. Porque essa questão que envolve a sexualidade, né, de vocês jovens, até eu falava assim, né, até 16 anos, é complicado, porque tem doenças envolvidas no meio, como doenças venéreas, né, que vocês ainda não conhecem direito, mas nós vamos explicar nas aulas de educação física, o que é uma doença sexualmente transmissível, a AIDS, que está pegando neste momento, né, que era o momento forte da AIDS. Então vocês têm que tomar muito cuidado, sabe, pessoal?
E eu não estou aqui querendo tomar a vez de um pastor, de um padre, não estou querendo tomar a vez de um pai, de uma mãe, mas só para alertar, né? Vocês se vocês não entendem tudo como vocês acham que devem entender, não custa nada procurar o papai e a mamãe, né? Levanta o braço aí, gente. Quem tem a mamãe e o papai, né? Aí uma boa turma levantava o braço. E alguns não tinham pais, não tinham mães, né? Então eu passava um questionário para as crianças, né? Sobre a saúde delas, né? Sobre a saúde delas. E perguntava algumas coisinhas de higiene, né? É, como que é, né? Assim, você tem uma bacia, a descarga da sua casa é manual, ela é de apertar botãozinho, né? E eu ficava sabendo, né? As crianças que moravam em comunidades precárias, em comunidades com dificuldades muito grandes, e aí vinha aquelas situações que as crianças comentavam a respeito da família, daquilo que era mais triste para eles, sabe? Que eles ainda não tinham um banheiro em casa, que eles dividiam um sabão, porque não tinha um sabonete, a família inteira usava aquele sabão durante praticamente um mês e meio, até para escovar os dentes, né? Então, eu pergunto para vocês assim, né? Eu que já estou aqui aposentado da rede estadual, quem é o responsável por esses jovens? Quem deveria pagar por todo o drama que acontece com esses jovens? Serão os pais? Será que o pai ele não deveria olhar na mochila da criança quando ela sai de casa, né? Assim, né, de uma forma mais tranquila, mas olhar a mochila e falar que todos são responsáveis, que a criança não jogue a mochila no chão, como se faz em muitas escolas, e sai para o intervalo e larga a mochila de qualquer jeito, onde alguém pode colocar alguma coisa dentro daquela mochila, e não se sabe quem é, e às vezes não é nem o estudante daquela própria sala, né? Será que o pai e a mãe eles não devem levar os filhos, né, e estar presente dentro da escola pelo menos uma vez cada 15 dias, nem que seja para dar um oi para a diretora, né, para dar uma olhadinha assim, né? Será que os políticos, né, que compõem o Estado e na verdade o poder público, o Ministério Público, né, os juízes, a Defensoria Pública, né, o pessoal que se preocupa com a adoção, né? Será que esse pessoal também não é responsável a ponto de transmitir uma educação informativa para os pais e entender que mais da metade dessa população brasileira não tem um conhecimento assim adequado a respeito de educação dos jovens, né, das crianças e adolescentes? Ou será que, na verdade, eles têm condição? Eu acredito que muitos países estão precisando, né, da atuação do Estado. Não é pelo poder militar, pelo impor força, né, mas parece que eles são o contrário, que eles querem retirar das escolas a educação que a gente dá, substituindo por outros nomes, para que a criança fique desamparada de vez. Porque, quer vocês queiram, quer não, a escola provoca dentro da família, da igreja, né, das autoridades, provoca um estímulo para que esses outros departamentos eles cuidem de dar informações sobre as piores coisas que não aconteçam dentro de uma família, que possam ser evitadas, né? Porque é incrível, né? Tem muita criança que entende que tem que ser violenta na escola e age porque aprendeu em casa. Mas não houve nenhuma autoridade que explicasse para os pais uma forma mais carinhosa, uma forma mais afetiva de que se deve cuidar das crianças. Né? A partir do momento que a criança sai do hospital com todo aquele cuidado que a mãe tem lá, né? Que a criança nasceu, não é bem o que ocorre a seguir, porque muitos pais não participam da educação da criança. Né? Hoje temos uma quantidade enorme de mães que são pais, porque o pai não é presente, porque o pai não é presente quando está na família, e quando o pai não é presente quando não está na família, a questão de divórcios, né? Separação. E tem muitas crianças que não têm pai, simplesmente não tem pai, o pai está por aí, né? E então eu fico refletindo aqui, quem são os responsáveis? Vamos colocar uma culpa assim no Estado? Quem são essa pessoa do Estado? Porque a preocupação deles parece que é o poder, né? A questão do poder, o poder de estar num cargo, o poder de poder falar o que quiser, o poder de usar o dinheiro público aonde eles acham que a comunidade precisa, né? O poder é importante, né? E para a família vive se arrastando, sobrevivendo. A família não tem tempo mais para os jovens, para as crianças. Você conversa com o pai e minha mãe sempre, desde o pai mais pobrezinho lá, que realmente não tem comida em casa, não tem nem roupa para vestir, para trabalhar ou para ir para a igreja, né? E até aquele pai empoderado, que é um advogado, que é um engenheiro, que é um dentista, a palavra deles é: eu não tenho tempo para ficar dando atenção para os meus filhos, né? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar a minha qualidade de vida.
Se a minha qualidade de vida é ter uma bicicleta para me locomover e os meus filhos sem carregar a mochila nas costas e pegar ônibus ou não pegar ônibus, subir morro, descer morro, sem eu estar junto, se minha qualidade de vida já sobe para os meus filhos pegarem vans para ir para a escola, minha qualidade de vida é eu pegar meu carro importado e levar os meus filhos para a escola, mas eu não tenho mais tempo para nada, porque eu tenho cursos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar clientes, eu tenho uma empresa, né? Então, o que será que é o responsável? Quem será que é? Será que são esses pais, essas mães, que mesmo sendo pobres, ou mesmo sendo empoderadas de dinheiro, né, de carros, de casas na praia, né, de chácaras, não tem tempo para os filhos? A questão de sexualidade, diz aí muitos políticos que é uma questão familiar, que não deve chegar isso a uma igreja, a uma escola. Mas então, cadê o poder público de pegar essas famílias e dar educação? Porque vocês, o poder público, vocês não ensinaram. Vocês, governadores, presidentes, políticos, vocês não puseram de forma nenhuma como esses pais devem ter um zelo pelas crianças. Porque nós temos pais de 15, 16 anos. Né? Vocês não enxergam isso? Né? E houve épocas aí que até o poder da doutrina religiosa achava que quando crianças já estavam namorando, aí adolescentes, já começava a empurrar para casar. Você entende? Então, até quando a gente fala de adoção para os pais, né, o pai não quer perder o filho para uma instituição acolhedora e que esse filho vá para outra família para poder ter uma vida melhor, uma vida assim mais cuidadosa, né? E, então a adoção começa aí, vocês entenderam? Por que essas crianças são abandonadas? Porque são órfãos? Já caiu essa situação de órfãos. Hoje a grande maioria não é mais órfão, eles têm pai, eles têm mãe. Mas esses pais e mães não entendem que tem uma função. Esses pais e mães, né, não sabem o que estão fazendo no mundo. Eles estão tentando sobreviver, sabe? E os mais empoderados, cheios de dinheiro, né, eles precisam cuidar da casa da praia. Eles precisam viajar. Eu já conversei com vários jovens que têm carro, que têm... Nossa, eles precisam muito ir na festa do amigo, da amiga. Eles precisam muito ir nos encontros, ir nos Lava Rápido, Lava Jato, sei lá eu, sabe? Eles precisam muito ir viajar, fazer cruzeiros. Mas tudo isso não significa que a educação da higiene, que é a educação de tomar cuidados com o respeito do corpo do outro. Minha opinião, de uma juíza, um governador ou um presidente não ter mais aberto a liberdade de tomar certas decisões sobre a vida de uma pessoa. O certo, talvez, no meu modo de entender, refletindo, porque não existe na lei isso, e eu estou aqui pensando, é que um juiz, um delegado, mesmo um policial, um professor, deva tomar atitude com uma comissão de pessoas ali das áreas envolvidas em um determinado drama, de uma determinada situação, para ver o que se faz com um jovem, uma jovem de 10 a 13 anos, né, que ficou grávida, né, se pode, quais são as implicações com a saúde desse pequeno ser que está gerando outro ser, desse ser que vai precisar abortar ou não, desse ser que está em gestação com essa criança ali dentro, o que vai acontecer com a vida dela? Porque vai ser um drama para o resto da vida. Né? Se tem um menino, não sei, aí um menino de 12 a 15 anos que é pai, meu Deus, cadê os pais deles? Né? Eles também não são responsáveis perante a lei? Os pais de meninas e os pais dos meninos, em um caso de gravidez de uma menina, passa-se desapercebido pela sociedade, simplesmente é o hospital que vai ficar sabendo, não se faz nenhum registro, não se faz uma advertência por escrito de que houve uma falta de cuidado, né? Aonde deveria estar uma menina de 10 a 13 anos? Ela não deveria estar na escola e em casa, ou talvez em uma área esportiva, e os pais ou os responsáveis irem buscá-la e trazê-la, né? E esse menino, né? Hoje é muito comum nas portas das escolas grupos de meninos. É engraçado que você não vê grupos de meninas na porta das escolas esperando estudantes saírem lá de dentro. Tá lotado de meninos ali na porta, parece que é aquele monte de garanhão esperando para as meninas saírem. Não são os pais que estão lá na porta da escola. E o engraçado é que pessoas públicas, pessoas de poder público, as autoridades, dizem que tem que denunciar. Mas a gente não paga para eles fiscalizarem também? Não existe fiscalização?
A fiscalização que parece que a gente só ouve falar daquelas épocas antigas, que o meu pai, quando tinha casa, falava, o fiscal veio aí, e por causa desse portão aqui, sabe, por causa da calçada, essas atrocidades, esses dramas maiores acontecendo na vida das crianças e adolescentes, não tem que ter uma fiscalização maior. A escola deveria ter mais empoderamento, a escola deveria ser melhor vista por esses políticos maldosos que ficam buscando questões em palavras como ideologia, que deve envolver uma ou duas pessoas, talvez, em uma unidade, e 90% das pessoas que compõem uma escola, entre funcionários, professores e alunos, sofrendo, sendo ameaçados, sendo atacados, sendo humilhados por famílias e mais famílias, por políticos, né, por equipes técnicas e secretarias de educação, tudo em prol de economia financeira, para pegar esse dinheiro e construir viaduto para os carros dos empoderados andarem, asfaltarem melhor as ruas para eles ficarem andando. Se a criança tem que ir, se o estudante tem que ir numa escola mais próxima da sua residência, por quê? Por que o poder público não pensa nesses detalhes? Tem que parar o viaduto, dane-se, pare o viaduto e vamos cuidar desses jovens. Não tem o porquê ficar levando o filho de carro para uma escola particular do outro lado da cidade, a não ser que o pai trabalhe lá perto e precise. Existem essas situações também. Mas é um cúmulo absurdo. Filas e filas de carro na porta das escolas particulares. E depois o pai pega as crianças, leva para casa e larga lá no apartamento, e as crianças saem para andar de skate por aí, sai para, sabe? É muito triste você ver crianças de 10 anos, 11 anos andando sozinhas na rua para ir para a escola, para voltar da escola, no meio da rua, não na calçada, no meio da rua, com brincadeiras da idade deles na calçada. E o empurra daqui que a pessoa que está com o automóvel pode atropelar a qualquer momento. Pontos de ônibus cheios de jovens para pegar ônibus. E o ônibus fica ali parado 10 minutos até que todos subam. E o trânsito todinho paralisado lá, todo mundo gastando combustível. E o ônibus no meio entre a primeira pista e a segunda. Ele não fica na primeira. O motorista é tão irresponsável que ele não obriga, ele não fecha as portas e obriga como responsabilidade que as crianças vão para a calçada. Não existe departamento de trânsito tomando conta disso. O departamento de trânsito só fica multando os automóveis. Mas olhar pelos pedestres e pelos ônibus que estão conduzindo as crianças, ninguém olha. São muitas questões. Pois é, são muitas questões. Mas que no futuro vai arregaçar a vida de alguém. Quando não, de uma jovem de 11 a 13 anos. E de um bebê. Até mais, pessoal.